para isso? Na confirmação do coração. Não basta saber pregar, não basta saber liderar, precisa da confirmação do coração. Essa confirmação do coração é dizer: Deus, eu estou aqui por tua causa, e o Senhor, amar o Senhor me faz amar essas pessoas. A dignidade dela naquele que você é o semeador, lembra da parábola? Semeou na terra tinha um pouquinho de pedra, veio o prazer do mundo, foi o que aconteceu. Não criou raiz, largou tudo. Semeou, o inimigo roubou. Você vai ver isso. O que você faz quando você vê o inimigo roubar? Você vai proteger. Você vai lidar. Não vou aceitar. Aquele lá tem uma infiltração aqui na pequena família. Tem um camarada disseminando aqui heresia. Eu não vou aceitar isso não. Aí você briga. Estou preocupado com essa teologia zoada que está aparecendo aqui. Não vou deixar. Não, o pastor é do contra, não sei o que. É moda, não é moda coisa nenhuma, é perigo. Perigo, porque está roubando o evangelho. Entenderam? O pastor defende, enfrenta a opinião. Quando com a Bíblia, ele vai igual um trator, é um mamute. Por quê? Porque é no poder do Espírito, protegendo o rebanho. Porque Satanás está cada vez mais fazendo o quê? Ele está tentando enganar as pessoas. Irmãos, olha a coisa horrível. Tá? Já contei essa história para quem está no Betel. Eu estava na fila do banco, uma mulher conversando com um cara, ela fala, o cara é espírita. Ele falou: o espiritismo me trouxe tanto significado, eu entendi que eu estava com problema com o filho. Meu filho tinha problema, agora quando lá na mesa branca eu entendi, porque explicou. Aí a mulher: Júlia, que bárbaro, eu também, espiritismo é demais, né? Nossa, responde tantas questões, nananana. Aí ela solta essa: hoje eu estou na evangélica, porque na evangélica é mais alto. É extravasa, põe para fora, e eu sou uma pessoa expansiva, eu levanto a mão, eu choro, e eu não sei o que, e a mesa branca é mais não sei o que, introspectiva, e ela falou: eu sou uma pessoa, eu sou filho italiano, eu gesticulo. Então eu me encontrei no evangelho. Agora a pior coisa que eu falei: Senhor, ajuda esse pastor, ajuda ele, de fundo do meu coração. Ela disse assim: eu concilio reencarnação com o evangelho. Ela explica muito. Gente, ela fala na igreja. Eu falei: Senhor, o pastor tem que proteger. Não, irmã, isso que você está pensando está errado. Ela vai sair de paciência, mas não pode ficar lá achando que dá para conciliar encarnação com o evangélico, com o evangelho de Jesus. Pastor, olha uma coisa dessa. Deus, eu estou inconformado. Não é assim na ira que você vai: irmã, vem aqui. Não, mas eu preciso ficar amigo dela. Eu preciso conquistar o coração dela. Eu preciso criar uma coisa. Ela precisa confiar em mim e ver que eu não estou com ira. Eu não estou com ira. Mas ela está no engano. Está claro para nós, mas só o Espírito de Deus pode deixar claro para ela. Entende isso? Até o Espírito de Deus fazer alguma coisa, ele pode fazer mas ele pode fazer lá. Nesse período, o pastor estuda como é que vai falar. Busca argumento. Estuda o argumento da mulher. O que ela está vendo no Espírito? O que ela está vendo na encarnação? Como é que ela não viu que a Bíblia se opõe? O que eu estou pregando que ela está achando que dá para amalgamar as duas coisas? Entenderam? É isso que é pastorear. Então conheça o seu rebanho, que na verdade são ovelhas por quem Cristo morreu. Tá? Não vou ler, não vou pensar essas coisas aqui, senão a gente não sabe. E confirmação nas habilidades. Esse é um aspecto mais concreto, mais prático, mais real de se perceber. Não adianta a gente falar: eu tenho um desejo, uma vocação, mas e nas habilidades? Não é habilidade técnica necessariamente, mas é o testemunho das ovelhas. Então, por exemplo, você pode perceber, desculpa o pessoal que está no seminário, mas vai haver um pouco de saudosismo. No Betel, quando você entrava no seminário, você tem que fazer uma entrevista com a diretora. E teve uma época que eu fazia essas entrevistas para ela. Isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás eu comecei a fazer. Dali eu já percebi uma mudança na geração. Desses últimos anos para cá, por que você quer fazer seminário? Porque eu quero ser pastor. Por que você quer ser pastor? Porque pastor, que tipo de pastor você quer ser? Eu quero escrever um livro, quero ser conferencista, quero pastorear uma igreja relevante na cidade de São Paulo, num outro grande centro, que tenha 5 mil pessoas e ia ganhar 20 mil por mês. Tá. De novo, o problema das referências. Esse é o tipo da coisa que aí vai fazer seminário. Não gosta de pessoas,
não gosta de estudar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de... Não é... Gente, Deus deixou um texto para nós. Se você não quis, se você queria que ele tivesse deixado um vídeo, lá na eternidade a gente briga com ele. Mas ele deixou um texto. Ele inspirou Moisés para escrever. Não foi para escrever? Deus tem sabedoria para a gente usar. A tecnologia é uma benção, a gente tem que usar. Mas o pregador, ele tem que gostar de texto. Ah, eu odeio texto. E você quer pregar? Olha, irmãos, eu vim de escola pública. Eu não aprendi a ler na escola. Gostar da leitura. Alfabetizado eu fui. Mas não estou falando de alfabetização, estou falando de gostar. Eu não era um leitor. Eu ia a prova do livro. O que tem que fazer para passar na prova do livro? Não é assim? Antes eu li o resumão, sem Google, não tinha Google, então tinha que fazer o resumão. Onde eu fui tomar gosto pela leitura? Por causa do ofício pastoral, por causa da vocação. É uma coisa que você fala assim, você é um nerdão. Eu não sou. Se não fosse vocação, eu não seria leitor. Talvez eu fosse ser jogador de videogame, assistir Netflix, e não é errado isso, mas isso aqui é negociado, é texto. É texto. Isso é uma habilidade que quem vai falar tem que desenvolver por causa da vocação, mesmo que seja uma deficiência sua. Entende isso? Por respeito à vocação, eu vou buscar suprir uma deficiência que eu tenho. E por que isso? Por amor a Cristo. Eu podia estar em casa, sábado à tarde, dormindo, assistindo Caldeirão do dia, mas por amor à vocação, eu vou ofertar o meu tempo e sacrificar o meu físico e pedir graça de Deus para desenvolver uma habilidade de leitura que eu preciso, porque o cargo pede. Entende isso, gente? Então isso é confirmação na habilidade. Confirmação na habilidade é o quanto você se gasta e sabe que o cargo pede para que você possa fazer isso. Significa que eu tenho que ser o professor de grego e hebraico e ser mini-shed? De jeito nenhum. Não, a gente não vai ser isso. Mas hoje eu sei que eu estou um pouco mais aperfeiçoado na técnica do que ontem. Hoje eu estou pregando um pouquinho melhor. Isso é uma coisa da minha igreja. Terminou o primeiro período agora, de 3 anos, e a minha igreja tem eles que me reelegem. E aí tem o corpo de presbítero da igreja, eu pedi para todo mundo fazer a autoavaliação, né? E aí eu fiz minha autoavaliação e pedi para eles me avaliarem. Eles falaram, Cristiano, uma coisa que ficou clara é perceber como Deus foi te ensinando a pregar ao longo desses anos. E aí eu falei, graças a Deus por isso. Porque a gente precisa saber que buscar um aperfeiçoamento contínuo. Aperfeiçoamento contínuo. Não é o aperfeiçoamento que vai me usar. Por causa disso que Deus vai me usar. Mas porque o cargo pede, eu quero me aperfeiçoar. Entende isso? Eu não estou seguro no aperfeiçoamento na técnica. Mas por amor a Jesus e pela busca da excelência, eu quero me aperfeiçoar. Ninguém precisa saber. Não é chegar, então irmãos, estou fazendo um curso, aprendi o grego, na palavra. Não é. É coisa que eu falo, Deus, eu entendi. Isso me ajudou a pregar, ensinar, discipular aquela pessoa. Aquele livro foi uma ferramenta que o Senhor trouxe para mim. Eu nem preciso, olha Deus, uma frase que eu entendi, me abriu os olhos para ir à Bíblia, para poder... E é sempre receber porque você quer dar mais. Entende isso, irmãos? Então a busca, essa confirmação nas habilidades, é quando a igreja ela vai perceber isso. Então eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente se avaliar. Tá? Então vamos ler desde o começo. Aqui ocorre o testemunho da congregação a respeito do candidato ao ministério. Isso demanda do candidato tempo de vida congregacional e serviço na igreja local. Eu já tomei na orelha com esse negócio aqui. A pessoa chega lá, não, porque eu tenho um currículo. Aí eu confio no currículo. Meu Deus do céu, confiei no currículo e não deu tempo da congregação perceber os dons. Foi um fiasco. Cuidado, não confie em currículo não. Irmão, Deus não tem pressa. Então se Deus te plantou aqui, eu fiquei 2 anos lá formado, no tempo certo, pode ser em um dia, pode ser em 50 anos. Se ele é vocacionado, ele vai discernir o tempo. Mas a congregação precisa perceber o ministério dele. Aí, olha só. Perguntas que você... Então, Darren Patrick lista algumas perguntas orientadoras para a autoavaliação por parte do candidato ao ministério, para ver essa confirmação da habilidade. Então, exercício de olhar para dentro. Primeiro, eu tenho conhecimento adequado e prático da Bíblia como um todo? 2, eu sou capaz de articular a história do Evangelho ao longo da Bíblia? Gente, não estou falando de ser um teólogo. Mas se você sabe que a Bíblia mostra a história, lá no começo Deus criou, depois
povo saiu dali, teve a queda, aí depois veio Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo foi para o Egito, do Egito peregrinou no deserto, e no comando de Moisés, morreu, não entrou na terra, Josué levou, e aí Deus levantou o rei, o primeiro rei foi um fiasco, foi Saul, Davi, Salomão foi uma bênção, construiu o templo, rico, sabe, mas os filhos dele, Robão, Jeroboão, dividiram a terra, do reino do norte, reino do sul, cativeiro, não sei o que, não, silêncio. Novo Testamento, João Batista pregando, vem Jesus, aí toda a narrativa, Maria, José, João Batista, Isabel, vem Jesus, ministério na Galileia, 3 anos, 33, vai para a crucificação, Espírito Santo. Pedro, João, Paulo depois, na expansão do cristianismo, João, Apocalipse, é a história da Bíblia. Ah, mas que tempo verbal, não é isso, mas é a história da Bíblia. Na Bíblia tem essa história, tem aquela história, conhece, você tem essa capacidade, não tem, então não vou ser, vai buscar. Se está a vocação, aí você vai, não, eu vou ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, porque eu quero entender a Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia. Eu tenho compreensão apropriada dos versículos polêmicos que causaram divisão na história da igreja. Eu consigo explicar a natureza cristocêntrica da teologia cristã. Cristiano, quais são as controvérsias? Não, tem coisa que não tem resposta. Não sei, gente, tem coisa que é mistério, como que nós vamos entender? Por exemplo, Pedro chega lá e fala, porque ele pregou aos espíritos em prisão. Por que o Espírito de Deus inspirou Pedro para escrever uma coisa dessa? Falou, Deus, tem 50 teorias, qual a melhor? Não sei. Lá no céu que a gente vai entender. Agora, isso aqui destrói o Evangelho? De jeito nenhum. Entenderam? Isso não é ser especialista nas controvérsias. Mas, se eu tenho consciência, irmão, cuidado, vai ler Cantares e vai fazer teologia só em cima de Cantares, descartando ele da Bíblia. Não, irmão, cuidado. Entenderam? Isso é perigoso. Agora eu quero olhar, então as modas, né? Agora não precisa mais orar, porque é teologia relacional, porque Deus é um Deus de amor, porque cuidado, a Bíblia fala, não deixe de congregar, a gente precisa de uma igreja local. Não, eu gosto do movimento para eclesiástico. Lá na minha casa pode ser um culto, pastor. A gente pega o pão, não tem pastor, não tem liderança, tá? O que a gente faz com ele? Deus para apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Então, em termos gerais, você percebe os perigos disso. Segundo lugar, eu sou capaz de empolgar a igreja para missões ou qualquer outra coisa. Eu sou capaz de moldar uma visão para a igreja, inspirar as pessoas a seguir essa visão junto comigo. Eu sou capaz de organizar a igreja para o alcance dos objetivos. Eu sou capaz de organizar sistemas, estruturas que funcionem independentemente da minha influência direta. São questões que você precisa pensar. Senhor, eu gosto de liderar. Será que eu gosto de conduzir pessoas para um fim? Intervalinho, né? Vai acabar? Meu pai. Irmãos, vamos acabar. Vamos só terminar aqui. Então, você olhar, primeiro ele é intrínseco às Escrituras. Poxa vida, a gente está falando da palavra, mas será que eu tenho o conhecimento necessário da palavra para falar dela? Por outro lado, não basta só o conhecimento da palavra, ele é importantíssimo em primeiro lugar. Mas eu estou pronto para liderar pessoas. Eu sou uma pessoa que a igreja sabe que se comunica bem. Não estou falando de comunica em termos de oratória, mas é sensível à fala do outro e sabe expor, tem clareza daquilo que está pensando, sabe mostrar, gente, o alvo é aquele, e mobilizar as pessoas para ir àquele alvo, não porque é a tua visão, mas porque ele é bíblico, porque todo mundo não tem outra opção a não ser aquela. Entende isso? São coisas, você fala, eu ainda preciso de um mínimo para exercer, vá atrás. Não, eu tenho um mínimo, mas não vou. Eu tenho um mínimo, mas eu ainda não cheguei lá. Aceite, porque Deus te quer, e Ele vai fazendo na medida, vai te fazendo na medida em que você faz. Então essa confirmação nas habilidades, ela é necessária para aquele que quer servir ao Senhor. Então olha só, gente. O chamado ministério para lidar com as pessoas é voz de Deus. E voz de Deus é Bíblia. Então busque isso. Senhor, eu não quero ficar buscando só a experiência. Já tive 10 mil experiências. O Senhor já falou comigo na madrugada, usando fulano, não sei o que, o mato acendeu, já abri a Bíblia. O Senhor falou e tal. Beleza. Dá chão para essas experiências como? Senhor, eu quero entender biblicamente onde o Senhor me quer. Porque é isso que vai me dar o quê? Confirmação no coração. Se eu entender na Bíblia, eu vou amar. Amar o Senhor e amar as pessoas. Entendendo na Bíblia e amando,
eu quero saber que eu preciso buscar sempre a maturidade, sabendo que eu não tenho, que o Senhor me faz enquanto eu faço. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero ter a graça para liderar, porque eu estou lidando com pessoas. E, acima de tudo, eu quero alimentar, nutrir e proteger. Mas não basta isso, Deus. Confirma na igreja. Pode estar tudo isso em você, mas não é o tempo de Deus confirmar na igreja local. Ah, eu estou com problema com a igreja local. Arruma o problema. Arruma o problema na igreja local. Não tem como. Ah, isso vai acontecer lá na minha casa, porque a não ser que você queira começar uma obra só por você, beleza. Mas se firme na igreja local. Esse negócio de que minha vocação está à parte da igreja, não é a minha visão, não. Não é a minha visão, não. Isso aqui está na Bíblia. É na igreja local que os dons e a vocação vão acontecer, para vir florescer. A gente precisa da igreja local. Ah, mas na igreja local, meu líder... Irmãos, Deus é soberano quando Ele quer alguém à frente. Ele não era assim com Davi. Por que Davi não estava no trono? Porque não era o tempo de estar. Porque quando Deus quis que ele estivesse, Deus colocou mesmo Saul existindo. Entenderam isso? Então, a gente precisa confiar na soberania de Deus. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, vamos ler, depois estou entendendo que vocês vão ler o que está aí, então vamos para 2 Timóteo 4, 1 a 5. Eu vou, vocês me dão 10 minutinhos, por favor. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Daqui, o Espírito de Deus vai conduzir as coisas. A gente tem aqui nesse texto princípios gerais para o ministério pastoral, tá? Que aí, de tudo que você vai ler, isso aqui vai funcionar como um grande guarda-chuva. Entende isso, gente? Só uma coisa, por favor. Esse texto que a gente vai ler agora, ele é um grande guarda-chuva que ancora os outros tópicos que estão aí. Então vamos nesse guarda-chuva e depois você lê. Tá bom? Então, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Posso ler? Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, 5 características que eu quero tirar nesse texto aqui de um pastor. Tá? Pastor naquela perspectiva orgânica do poimena ali, daquela tabelinha. Tá? O que alimenta, nutre e protege. Primeira coisa, gente, versículo 1. É diante de Deus que vai julgar vivos e mortos. Primeira postura do pastor. Ele vive diante de Deus. Lembra do mesmo Paulo que escreve para o mesmo Timóteo, dizendo que procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeira alegria daquele que vai pregar a palavra, daquele que se lança no ministério de cuidar de pessoas, não é no fazer. Confirmando que ele, ressaltando novamente aquilo que eu já disse no começo, não é, eu quero viver diante das pessoas para fazer, não tô, agora está fazendo muito, fazendo pouco, queria fazer mais. Deus, a alegria de um pastor é viver diante de Deus que julga vivos e mortos. Então a primeira coisa, gente, é o nosso relacionamento com Ele. É disso que a gente encontra forças para estar diante dos homens. Procure apresentar-te a Deus. Vá, Ele é o nosso confidente. Ele é aquele que sabe tudo de nós. Muitas vezes a gente vai pregar coisas que nós somos os maiores necessitados. Você vai falar, porque a palavra de Deus é alegria. Você fala, Deus, minha alma está em depressão. Entende isso, mas você chora essa depressão diante de Deus, porque você vive diante dele. Um pastor vive diante de Deus, gente. Não é de viver diante de Deus naquela espiritualidade que às vezes parece que ele vive o tempo desconectado, que dele é ungido. O pastor é um vaso de barro, ungido por Deus, mas ele vive diante de Deus porque Deus sabe tudo dele. Então você pode fazer isso, é nisso que está a tua autoridade. Nós não fomos chamados para pregar a nossa vida.
E não é porque a gente vai pregar sobre o amor e a gente está sentindo ódio no coração, mas eu estou desautorizado a pregar. Também não estou chancelado para odiar. Mas o nosso pecado é chorado diante de Deus. O pastor tem que ter em Deus o seu confidente. Deus, o Senhor sabe tudo. O Senhor não tem nada na minha vida. Que o pecado que eu conheço que o Senhor não sabe, porque o Senhor é meu amigo. Entende isso, gente? Viva diante de Deus. Chore seus pecados diante de Deus. Nomeie seus pecados diante de Deus. É uma experiência horrorosa, mas é libertadora. Deus, eu tenho um pecado. Meu pecado é cobiça. Deus tem um pecado, avareza. Eu tenho um pecado da mesquinhez, mentira. Mas eu sei que o Senhor me quer à frente da igreja. Me colocou essas pessoas. Me colocou aquele departamento. Me colocou num pequeno grupo. E eu quero viver diante do Senhor. Antes de pregar, eu quero comparecer diante do Senhor para chorar as minhas misérias. Se o Senhor quiser que eu esteja lá, Ele faz isso. Mas eu quero que a Tua graça me santifique. Nisso. Nós temos a liberdade de chorar os nossos pecados diante de Deus, as nossas dores, viver diante de Deus. Um pastor gosta de viver diante de Deus. Segunda lição é: prega, insta, corrige, repreende e exorta. Meu Deus do céu, não podia ser só prega. A gente pensa que o braço da palavra é a pregação dominical. Não é. Paulo colocou várias coisas no uso da palavra na mesma categoria, gente. Pregação é um braço da vida pastoral. O que é pregar? Pregar a palavra que ele coloca lá no versículo 4, no versículo 3, no versículo 4 e no 7 também. É o que? É a sã doutrina, é o conteúdo total da fé. Pregue a palavra. Eu vou pregar. Prega a palavra. Conheça a palavra, fale a palavra. A palavra vai dar conta do que tem que acontecer. Pregue só a palavra. Domine a palavra. Domine a palavra no sentido de conhecer a palavra e se deixe ser dominado por ela. Mas pregue a palavra. Mas tem aquele discurso. Não, confia na palavra. Ela vai fazer o que tem que ser feito. A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante, mas a palavra chega onde você não chega. Tem uma situação que eu passei na igreja. Falei, Senhor, eu não chego no coração dessa pessoa. Está claro para mim, mas minha voz não chega. Agora a tua palavra chega. É uma coisa horrível. Você fala, Deus, a psicologia não alcança. A palavra, o discurso não alcança, mas a palavra vai lá nas juntas e medulas. Isso faz você dizer, só a palavra pode fazer. Então, prega a palavra. Agora, olha só, gente. O que é instar? Instar é esteja disponível. Seja disponível. Ou, em outras palavras, não seja preguiçoso. Para você cuidar de pessoas com a palavra, você não pode ter preguiça. O que significa isso, gente? Significa que as pessoas não têm a agenda da dor das pessoas, lá da tua pequena família, não funciona domingo às 8 horas. Aconteceu um negócio, o cara perdeu o namorado. Ele vai ligar para você, a hora que ele perdeu o namorado. Pastor, amigo. Só que é o dia de você comer a pizza com o seu namorado. Hoje é o dia da minha agenda. Não estou dizendo que você tem que abrir mão sempre de você, mas às vezes as coisas não vêm na agenda, segunda a sexta, horário comercial. Vem no sábado de manhã, no domingo, na madrugada, ou quando você tinha programado, sei lá, fazer alguma coisa, apareceu a necessidade lá. O que a palavra está falando? Não tenha preguiça. Não tenha preguiça para ensinar a palavra. Insta. Quer seja oportuno ou não. Aí corrige, repreende e exorta. Gente, isso é o tanto quanto pregar. Ministério pastoral você vai pregar. No ministério pastoral você não pode ter preguiça, porque você vai corrigir, repreender e exortar. Então assim, talvez o seu pequeno grupo seja o pequeno grupo dos rebeldes. E não é igual ao pequeno grupo do outro, que são os discípulos verdadeiros. Você fala, ele só prega, ensina. Aqui eu tenho que ficar o tempo todo. A minha pregação é corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. Eu tenho meu segundo filho, é isso. Meu segundo filho é corrige, repreende e exorta. O primeiro é prega a palavra, insta, e ele aprende. O segundo
As pessoas da igreja olham, vai, pastor, Deus te dê graça desse menino. E ele já é filho do pastor, bate nas crianças, fala, meu Deus, vai ser, meu Deus, me ajuda. Ele é o politicamente incorreto da igreja. Tudo que não pode fazer, ele faz. Aí na hora do louvor, eu falo, Pedro, você vai louvar. Eu não quero, Jesus, eu não quero. Ele sai, você vai louvar o Senhor. Ele tem 2 anos, está naquela fase de, se joga no chão. Eu falo, irmãos, ele é pecador, precisa da graça de Deus, como todos nós aqui. E é isso. Corrigir é você argumentar intelectualmente. Corrigir não é eu vou te bater. Corrigir é dizer, isso que você está fazendo está errado por causa disso. Pastor, eu quero fumar baseado. Qual é o problema de fumar baseado? Você precisa encontrar uma... Você acha que está errado? Biblicamente, então você precisa arrumar uma argumentação para esse adolescente na igreja. Bíblica. Se vira. Mas você tem que corrigir intelectualmente. Dizer, quais são os perigos de você fumar baseado? Mas, pastor, qual o problema de tomar um vinho sem ser viciado e fumar baseado sem ser viciado? Eu estou passando por isso. Os jovens vêm perguntar isso para mim. Falo, qual é o problema da mentira? Qual é o problema do baseado perto da mentira, que da irmã não sei das quantas? Você tem que arrumar argumento bíblico. Se tem argumento bíblico, você tem que dar. Estou entendendo isso? Corrigir é mostrar, esse é o ponto. Não gostei, mas é o seu, mas a Bíblia fala isso. Então procure o ponto, corrija. Mas repreenda, não é corrigir, além do corrigir, olhe o erro moral. Eu não estou preocupado com o que você está fazendo, o que você fez, eu estou preocupado o porquê que você está fazendo isso. Onde está o teu coração? No que você fez, seu coração está no que você está fazendo. Na tua motivação. Pastor, tem que ter essa... Gente, essa é ousadia, porque é uma coisa que você vai olhar coisas ocultas da pessoa, e aí você tem que chegar para ela e falar assim, na medida que ela torna isso público, fala, fulano, o problema não é o que você está fazendo, o problema é que, a partir do que você está fazendo, há uma raiz lá dentro, e é lá que o Evangelho quer desarmar. Cuidar de pessoas é trazer luz para essa coisa lá dentro, isso é repreender. E exortar. Exortar é você pedir emocionalmente, sai dessa. Sai dessa, por favor. Isso vai dar morte. O pecado traz morte. Não é morte física, às vezes pode ser morte física. Irmãos, nosso corpo não aguenta o pecado, ele morre. Ele foi criado para a glória de Deus, não foi criado para pecar. E quando a gente vê as ovelhas de Jesus buscando o pecado, ele fala, Deus, isso vai dar morte. Isso vai trazer separação. Isso vai trazer problema no ministério, isso vai trazer problema na vida profissional, isso vai trazer problema com ele mesmo. Aí você já antecipa as coisas, é meio profeta. E aí você diz, emocionalmente, você vai ver a pessoa cair, e você vai ver que a pessoa, você alertou e a pessoa caiu. Isso é ministério profissional. Nem sempre todo mundo vai se converter. Ou Deus vai deixar você ver a pessoa cair e você lidar para lutar junto na restauração. Mas você caiu junto. Participou daquele momento. Participou da dor. E aí ele vai dizer o quê? Então corrige, repreende e exorta. De que forma? Com raiva. Irmã Maria, vem aqui. Estou cansado, você já sabe a Bíblia, agora é cinta do traseiro. Ele autoriza a gente a fazer isso de que jeito? Com longanimidade e mansidão. Não basta pregar, instar, corrigir, repreender, exortar. Tem que ser com uma longanimidade e mansidão. O que é longanimidade, gente? É dizer, irmão, estou com raiva de você. Eu estou com raiva de você, porque o que você fez aqui no departamento de jovens da igreja, você trouxe divisão, você é fofoqueiro, você é problemático, você persegue a minha liderança. Mas eu quero pegar essa ira que eu estou e jogar ela lá no fim. Estender a mão como Deus me estendeu quando eu pequei. A gente perdoar e a gente recomeçar. Isso é gente, nós não nascemos com isso. Você não é isso. Eu também não sou. Quem é longânimo? Jesus. Para um pastor ser longânimo, ele precisa do pastor Jesus. Isso é uma virtude de Jesus. Eu não tenho, você não tem. E é só Jesus, pela palavra do Espírito Santo, que forja isso em nós. Nos humilhemos diante dele, dizendo, Deus me faz longânimo. Eu preciso. E manso. Com mansidão. O que é mansidão, gente? Mansidão é você saber o que é forte no outro. É olhar para o Guilherme, eu vou falar uma coisa que nada a ver com ele, mas você vai olhar para o Guilherme e vai falar assim, Deus, eu sei que ele é um iracundo por natureza. Conhecendo a fraqueza dele, eu vou me relacionar com ele sabendo a fraqueza dele. Eu vou ceder. Eu vou me ajustar, porque eu sei que ele é fraco para isso. O pastor tem que conhecer as fraquezas. O que é? Mansidão é a palavra que
foi usada pelos gregos para mostrar um animal selvagem. Imagina um leão com a sua selvageria. Mansidão é como suavizar essa selvageria. Olha só, gente, é domesticar o selvagem. Só o evangelho faz isso. Você tem um irmão que não vai, pastor, não vai dar certo. Essa é a mansidão dele. É o quê? A selvageria dele é a depressão. Você está planejando, não quero, não vou. Não... Ou então você vai no outro, vamos fazer acontecer, você não planeja nada, vai dar, vai explodir, vai estourar. Essa é a mansidão dele, é a selvageria dele. O evangelho precisa dizer, irmão, menos euforia. Irmã, mais ânimo. Conheça a selvageria do povo. E com mansidão ministre o evangelho. Entenderam isso? Você vai ver selvageria. Gente, selvageria é coisa do instinto. A pessoa não é, eu quero ser assim. Ela é assim. Só o evangelho vai domesticar isso. Pastor tem que pregar, instar, corrigir isso aí. Como? A ira está na minha cara, mas a graça de Deus nos vai jogar lá por fim. E eu estou com uma vontade de socar essa pessoa, mas eu sei que é fraqueza dela. E se o evangelho estiver ali, ela vai ser domesticada nessa selvageria. E aí você prega, corrige, repreende, exorta com todo. Vou acabar, já passou os 10, mas só para a gente acabar até os 5. Faz tudo isso, e o que acontece? O povo se converte. O que Paulo fala? Não. O povo vai fazer o que quando você corrigir, repreender, exortar, nananana? O povo vai, tirei de texto, cadê? Não vão suportar a sã doutrina e vão procurar fazer mestres para si. Está na Bíblia, gente. Todo mundo vai fazer isso? Não, mas você vai passar por isso no seu ministério. Pode ter uma pessoa que você deixou tudo claro para ela, provou, corrigiu. Intelectualmente, está claro que a Bíblia diz. Ela entendeu. E o que ela fez? Não suportou. E é pior, foi buscar outra Bíblia para dizer, Deus falou lá e não aqui. E aí o que você vai fazer? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão fazer tudo isso. As pessoas não suportam a verdade, por quê? Porque querem procurar suas próprias fantasias. É isso que ele está dizendo, as fábulas. Vão procurar suas próprias fantasias, porque elas têm fome de novidade. E o Evangelho é eterno. E aí elas vão escolher os seus mestres, não pelo critério da palavra, mas por outros critérios, que tem coerência, que até são bonitos, mas não é o critério da palavra. E aí o que você faz diante disso tudo? Desiste do ministério, aposenta, fala, não quero mais, sou um homem frustrado, porque tentei ser pastor, mas ninguém se converte, todo mundo abandona a fé, cansei da ingratidão do povo. O que ele fala? Você seja sóbrio, sem embriaguez mental, seja equilibrado. Suporta, persiste em ensinar, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu não estou autorizado, irmãos, Satanás usa o pecado do povo para fazer a gente sair do ministério. Usa. E ele traz um senso de frustração. Sempre tem a grande do vizinho, a igreja top que ela bombou e você não bombou. Ou a célula top que virou e a sua. Satanás usa o pecado do povo para dizer, não vai dar certo. E aí ele coloca essas coisas no nosso coração. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Mesmo que não suportem, mesmo que procurem algumas coisas não pelo critério da palavra, permaneça fiel à palavra. Seja sóbrio, não vai se embriagar procurando outras teses, fica na palavra. Você faz a obra do evangelista, fique fiel à palavra e cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo já estava no fim da vida aqui, segunda carta, ele já estava dizendo, combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. É possível, gente. É possível. Agora, o que faz parte do ministério pastoral? Viver diante de Deus, chorando as nossas misérias para Ele. A gente pode fazer isso. Pregando, instando, corrigindo, repreendendo, exortando. Com longanimidade e mansidão. E lidando com o descarte da palavra. Tudo bem, Senhor, me dá a sobriedade. Faz eu fazer a obra do evangelista e cumprir cabalmente no ministério. É isso, gente. É assim que a gente vai servir e cuidar das ovelhas de Jesus. Joio e trigo estão juntos, a separação é só na glória. Agora não é hora de separar. Agora é hora de cuidar do jardim. Mas Deus está crescendo, se manifestar como joio, corta.
Mas se tiver embutido e não se manifesta, só Deus sabe quem é dele ou não. Essa não é uma tarefa nossa. A nossa tarefa é cuidar do jardim. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Amém? Amém. Peço que vocês leiam o que eu coloquei desses livros, e as indicações de referência estão aí, e que a graça de Deus nos faça mais pastores para o povo dele. Porque a igreja precisa do pastor Jesus, não de mim nem de você. E a gente precisa ter clareza disso aqui dentro, no nosso coração, bíblica na nossa mente e confirmação nas habilidades na igreja onde o Senhor nos plantou. E o nosso ministério seja revigorado por Ele. Antes da gente pensar e continuar a nossa conversa, o irmão pontuou uma coisa interessante, né? A distinção entre chamado e vocação. Quando a gente fala de vocação, irmãos, tem que ficar claro para nós que a vocação, ela é sempre um conteúdo duro, conteúdo imutável. Por exemplo, não é a vocação pastoral segundo Cristiano, vocação pastoral segundo Guilherme, vocação pastoral é a vocação bíblica do pastor. Isso aqui é aqui, na Batista, na Assembleia, o quanto eu, cristiano, me rendo à vocação bíblica pastoral. Entende isso? É o perfil bíblico do que é ser pastor. É o perfil bíblico do pregador. É o perfil bíblico da pregação. Eu é que tem essa que é a vocação bíblica. É ela que dita o perfil, as regras, as prerrogativas. A questão é o quanto eu conheço disso, o quanto eu me rendo, o quanto eu quero me adequar a isso. Então o quanto eu quero colocar esta vocação bíblica como alvo. Ou eu estou procurando outros modelos que concorram com a Bíblia. E fazendo desses modelos bíblicos de vocação quando eles não são. Ou a Bíblia não é suficiente para determinar o modelo de vocação. Entende? Então, quando a gente fala de confirmação no coração, na mente, nas habilidades, é quando que a igreja olha o exercício do ministério e diz glória. Quando a gente vê alguém, um vocacionado ou uma pessoa candidata ao ministério, se adequar cada vez, isso não é num boom, mas isso é processual, cada vez mais e se adequando pela graça de Deus, o poder do Espírito Santo, se adequando ao modelo bíblico. Isso vai trazendo alegria para a igreja, vai dizendo, meu Deus, a verdade está nela, a verdade está nele, a verdade está ali. Isso é bonito de ver, entende isso, irmãos? E o que é esse chamado? Na medida em que quais são os caminhos que Deus usa para você conhecer, na medida que você vai conhecendo a vocação bíblica e você vai respondendo a ela. Você vai respondendo a ela amando a vocação bíblica, defendendo a vocação bíblica, chamado no coração, conhecendo o chamado na mente. Você vai lutando para alimentar, nutrir e proteger o rebanho do Senhor com a vocação bíblica e confirmação nas habilidades. Você vai fazendo na igreja local aquilo que a vocação pede. Então, que fique claro para nós, né? A vocação ela é imutável. E aí a gente tem que pensar que essa confirmação na mente, no coração e nas habilidades é o nosso chamado para esta vocação. Tá certo? Agora, a vocação bíblica é algo que está disponível para todos os crentes, e é isso que a gente tem que pensar. Uma segunda coisa que eu queria pontuar antes da gente seguir no ponto 4, que é o que a gente vai seguir, conversa do coração para a gente continuar. 3 coisas, diretrizes para o ministério. A primeira delas é, à luz do que a gente falou, tenha a motivação correta. Tenha a motivação correta. Não está no papel, isso que eu estou falando agora é só um resumão para a gente seguir. Tenha a motivação correta. A motivação correta, gente, é Cristo. Lembre-se que Cristo é o referencial. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, você caminha a segunda milha. Esse é o referencial. Não crie outras motivações que não seja Cristo. Por quê? Porque senão você se frustra. Eu li isso num livro uma vez, um pastor mais velho, que não é um teólogo da cátedra, acadêmico, né? Ele disse uma coisa aí, você bem sabe, ele disse, não crie expectativas de outra igreja para a sua igreja. E conheça seu povo.
e tenha Cristo como motivação, senão você se frustra. Segunda coisa, gente, preste bastante atenção aqui, por favor, é aperfeiçoamento contínuo. O que é aperfeiçoamento contínuo? Você busque novos conhecimentos para afirmar os antigos. Não é, agora eu vou estudar teologia e vou abandonar. Não, é estudar novos conhecimentos para orar mais, para continuar orando. Às vezes a gente vê pessoas que vão buscar novos conhecimentos e abrir mão das questões essenciais da fé. Entende isso? Não. Aperfeiçoamento contínuo é agora uma nova moda. Não. Eu preciso ser aperfeiçoado no estudo da palavra, porque eu já sou um estudante da palavra. Eu preciso de conhecimento bíblico para continuar amando as pessoas, para continuar tendo uma vida de oração, para continuar sendo um homem das Escrituras. Então, busque novos conhecimentos para afirmar os antigos. Uma coisa que dói no meu coração é quando a gente vê seminarista que chega no curso de teologia e o seminário mostra uma ruptura na vida espiritual dele. Porque até aí, a partir do momento que ele vai estudar, ele joga fora questões essenciais da fé cristã, questões essenciais da vida, da piedade cristã: oração, amor a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a você mesmo, vida de dedicação ao Senhor, amor pelos perdidos. Não, novos conhecimentos para afirmar os antigos. Se você sente dificuldade técnica, busque para continuar fazendo. E por fim, uma postura de humildade transformadora. A gente precisa aprender a resgatar o valor da postura. A gente vive num mundo em que a postura não é mais uma questão valorizada. Não estou dizendo a postura vazia de trazer a glória para si, mas falta postura. Postura no trato com o outro, postura no trato com as pessoas, postura no trato consigo mesmo, com a família, com a igreja local, o jeito que fala. E que postura é essa? A postura do Mestre Jesus, uma humildade transformadora. Postura de humildade no sentido de saber que você não é um exemplo, o exemplo é Cristo em você. Então a gente não tem que ser exemplo de alguma coisa, exemplo de homem de Deus, não, nós temos que ser vasos de barro que desejamos Cristo na nossa vida, e por desejarmos Cristo na nossa vida, eu quero ter a postura sábia de Cristo, como eu trato meu irmão, do jeito que eu repreendo fulano, do jeito que eu conduzo para a liderança. Então, motivação correta, aperfeiçoamento contínuo e postura de humildade transformadora. Então a gente resolveu seguir no último tópico, quando a gente está lidando com dificuldades no ministério. Em vez de você seguir aí, 4.1, alguns conselhos devocionais, nós vamos para as perguntas orientadoras. A pergunta é: será que eu, cristiano, você que está aqui hoje, está cansado no ministério? Será que... Acharam aí? Tem o 4, certo? Aí o 4.1 é alguns conselhos. Vamos pular, depois a gente vai ver isso por último. E aí você tem ali perguntas para autoexame, tá vendo? Ok? Antes da gente ver as perguntas, vamos prestar atenção só um pouquinho para a gente encerrar. Irmãos, a vocação, lembra que ela é um conteúdo duro, né? A vocação é bíblica. Então imagine, por exemplo, quando Deus chamou Jeremias para o ministério. Quem diz isso bastante é aquele autor Eugene Peterson. E ele disse que Deus chamou Jeremias para o ministério, e Jeremias foi chamado por Deus para assumir um ministério árido. Deus logo no começo já disse para ele: seu ministério não vai ser ministério você não vai ter aquele resultado. O seu ministério vai ser um ministério. Tanto é que ele escreve o livro do lamento. O seu ministério vai ser um ministério do lamento. Então você vai ver o povo, você vai pregar para o povo que vai desviar. Você vai pregar e o povo vai desviar. Mas só que o desvio Deus estava com tudo na mão. Depois Deus ia trazer, mas Jeremias é aquele que ia ver o povo, era o momento da queda, e Deus precisava falar no momento da queda. E Deus escolheu Jeremias como boca. Olha só, gente. Agora, o que Jeremias pede ao longo do seu ministério? Deus, muda a vocação, muda, joga, eu quero outra. Ele só pede constantemente para Deus o quê? Fala de novo, que é isso mesmo. Gente, entende isso? É isso mesmo.
quando você assume o ministério e você vai fazendo, as coisas vão se desgastando. A gente vai se desgastando, a gente vai se gastando com a obra e se desgastando. O que vai renovar? Um vocacionado não quer que Deus mude a vocação. Ah, Deus faz o inferno virar céu. Não, se eu tenho que pregar na dor, é a dor. Essa é a vocação. Eu vou pregar, instar, corrigir, repreender, exortar com longanimidade e mansidão. E o povo vai procurar mestres com as suas fábulas, que tem, não pelo critério da palavra, me ajuda a fazer a obra do evangelista e cumprir cabalmente no ministério. Como? Jeremias nos mostra a lição, gente. Ele pega o que? Deus fala de novo que o Senhor quer isso para mim. Essa é uma coisa que tem que fazer com que eu e você, nós peçamos isso ao Senhor, gente. Quando Deus chamou Jeremias, qual é a visão que Deus deu para ele? O que você vê? Lembra no capítulo 1? A vara da amendoeira. Estão lembrados dessa visão? Todo mundo, vamos ler o texto rapidinho. E deixa a apostila aberta que a gente já vai nas perguntas. Olha lá, capítulo 1, versículo 11. Veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara da amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Por que Deus... Às vezes, quando eu era criança eu olhava essa passagem e falei, não entendi. Deus mostra lá a amendoeira e Deus fala: você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmãos, a vara da amendoeira, na região, na geografia de Israel, da Palestina, ela era uma planta que ela brotava em flor no inverno. É primavera, verão, outono, inverno, certo? Inverno, depois vem primavera, né? Então, ela brotava aí no fim do inverno. Quando não era a primavera, não era tempo de flor, a vara da amendoeira, ela já esboçava a flor no inverno ainda. Então, quando você olhava a vara da amendoeira, o que você estava vendo? O inverno, mas a flor está vindo e, ao mesmo tempo, um sinal vem. Qual é? A primavera vai chegar. Quando Deus mostrou a vara da amendoeira para Jeremias, o que Jeremias olhou? A vara e o inverno. Ele poderia chegar para Deus e dizer o quê? Deus mostra a vara com o inverno, porque ela floresce no inverno. Não é a condição natural, não é o momento, mas ela floresce. Ela antecipa a primavera. Mas ele poderia, naquele momento, dizer: eu vejo o inverno. O que é o inverno? É lógico que Deus está usando uma figura para mostrar a realidade espiritual do povo. O povo estava como? Sem vida, em desvio. Nos dias de Jeremias, tinha os profetas de sucesso que ficavam na porta do templo falando, e Jeremias descobriu o rolo de Deuteronômio capítulo 8 e ficou lendo aquilo para o povo. O povo falou: você é tonto, negócio de aliança. Que aliança? E aí tinha aqueles profetas que não eram de Deus, falavam não a mensagem da aliança, não chamavam o povo para arrependimento, e tinham ibope e tinham seguidores. Jeremias falava e ninguém ouvia. Era ele, a vara da amendoeira no inverno. Por isso que Deus disse para ele: você viu bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Não é demais isso, gente? O que Deus está mostrando para ele? O seu ministério é flor num ambiente de inverno. É possível ter ministério, irmãos, num momento árido. É possível que nós tenhamos vigor, ainda que você não encontre vigor. Isso é um consolo para nós. O ministério de Jeremias foi a vida inteira de inverno em Israel. A primavera ele não viveu. Isso aí foi para Esdras e Neemias. Ele passou o momento do inverno, mas ele permaneceu em flor o tempo todo. Isso é um consolo para nós. E aí Deus disse para ele: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então hoje, pode ser que você fique cansado do ministério, eu também. Pode ser que a gente olhar o povo em desvio, em inverno, ou até o afã do ministério, a função em si, canse a gente. Você fala: Deus, eu estou perdendo vida. Eu estou perdendo vida. Como lidar com isso? Será que nós estamos nesse ponto? Eu coloquei algumas perguntas para a gente. Não sei, elas podem ser muito genéricas e elas podem só trazer luz. Que Deus quer que nós estejamos não cansados, mas em vigor. Mas vamos nos submeter para a gente ver.
Então vamos a essas perguntas. Eu estou abordando os problemas que surgem na minha liderança de forma direta, corajosa, ou eu estou permitindo que os problemas e as disfunções cresçam e infectem o todo? Entende isso? Eu estou nomeando o problema. Então, por exemplo, quando você é pai, está nessa fase do Pedro, está com 2 anos, eu aprendi umas coisas. Primeiro é, pecado não dá para negociar. Se meu filho peca, filho, você está em pecado. Você precisa de correção. Mas tem coisas que não é pecado, é a limitação da idade. Ele está naquela fase que a psicologia chama de transição. Ele não é bebê, mas também não é uma criança. Então, às vezes, ele tem aquelas coisas que ele quer mamar, mas aí ele quer ousadia para ir, eu não preciso de você. Fala, bebê é criança. Quer mamar, mas também quer, sai daqui, pai, que eu não preciso de você. Então, é a limitação da idade, é transição, é a adolescência da infância. Eu tenho que ter compreensão. Nem ele sabe o que ele está passando. É isso. Na sua liderança, saiba nomear. Ela está com problema? Qual o problema? E a gente aborda esses problemas de uma forma direta. Abordar de forma direta, a gente é chamar as coisas pelo nome. É igual quando a gente tem pecado. Pecado tem nome. Deus, eu um dia eu tenho uma dificuldade de falar a verdade. Deus, eu sou mentiroso. Hoje eu não menti, mas a mentira está em mim. Eu preciso de graça. Pecado tem nome, problema tem nome. Qual é o problema da tua liderança? É rebeldia? É insubmissão? É fraqueza? Tem nome. Nomeie, caia de frente e chore isso diante de Deus. Segunda bolinha. Eu estou fazendo uso diário do tempo que Deus me deu. Eu tenho um hobby, um hábito indigno de um cristão que preciso eliminar da minha agenda para que a minha liderança cristã seja eficaz. Tem 2 perguntas aqui. Como eu uso o tempo? E se eu uso mal o tempo, eu construo um hobby ou um hábito que me serve de refúgio. Gente, na dor, a gente sempre busca refúgio. Não adianta você falar que, não, eu sou um cara de ferro e eu aguento. Todo ser humano é frágil e precisa de refúgio na dor. A questão é que quando a gente está na fraqueza e não encara os problemas, a gente encontra refúgio no pecado. Eu não estou falando uma perspectiva moral, estou falando da fraqueza. Todos nós crentes, a gente encontra refúgio no pecado, porque a gente vive num mundo que oferece para nós uma anestesia mental. O que as pessoas fazem quando eu cansei de trabalho, estou cansado? O que eu faço? Vou para o Netflix. Não é errado. Vou para o Netflix jogar videogame. Eu quero o quê? Eu quero me pensar. Eu quero um estado de ausência. Eu quero estar presente, mas não quero pensar em nada. E nesse momento, às vezes a gente encontra refúgio em coisas e a gente encontra refúgio em coisas que nos dão um prazer momentâneo. Imagens, coisas com a gente mesmo, coisa com o outro, que vão dando... Por quê? Porque você quer esquecer do problema. Será que a gente já chegou a esse ponto? Você percebe essas tentações? Cada um sabe das suas misérias, eu sei das minhas. Será que a gente percebe em que pecado Satanás nos tenta para procurar refúgio dos problemas? A graça de Deus nunca vai trazer refúgio dos problemas fugindo deles. A graça de Deus vai fazer a gente florescer no deserto, no inverno. A graça de Deus vai fazer a gente dizer: Deus, o problema é esse. Eu preciso do Senhor para saber enfrentar. Terceira bolinha. Eu estou prestando atenção em como eu cuido do meu corpo. Estou praticando hábitos de sono, alimentação dignos de um cristão. Estou tendo um descanso sabático. Será que a pergunta aqui é: eu sei lidar com as prioridades? Se a gente não tem prioridades claras, a gente não sabe usar o tempo. Toda vez que a gente usa o tempo, Deus nos criou para o sábado, sem ser adventista. Mas Deus nos criou para o descanso, e o nosso descanso é o Senhor. Irmão, se a gente não souber usar o tempo e descanso, a gente acha que a gente precisa cuidar de Deus. A gente acha que a obra de Deus não vai avançar sem a gente. Se eu não estiver lá, o culto não acontece. Se eu não for, o cara do louvor não toca com vigor. Eu já quero passar o cajado do louvor para ele, mas cara, eu ainda tenho que ficar lá, e pior que eu já assumi o outro ministério, esse aqui não deslancha, no fim eu estou com 2. E aí a coisa emperrou, porque a transição do meu pequeno grupo não acontece bem.
Irmãos, você não precisa cuidar da obra de Deus. Você não precisa cuidar de Deus. Deus é autossuficiente. A obra de Deus acontece sem você. A gente acha que vai tudo ruir, mas Deus levanta a sua igreja. Ela estava um fiasco, sem ninguém para servir. E o meu primeiro desafio foi falar isso para Deus. Eu falei assim, eu vou. Só se o Senhor levantar pessoas que não tem. Do nada Deus faz e a igreja percebe que ninguém é insubstituível. A obra de Deus precisa de Deus. E Deus não chamou você para cuidar dele. Então não significa que nós vamos ter uma vida social, de elite, de celebridade. Não é isso. Mas Deus nos fez para o descanso. Ele trabalhou não porque no 7º dia da criação, não foi porque ele estava cansado. Mas há necessidade de você contemplar Deus naquilo que Ele fez. Pastor precisa parar um momento para olhar a sua igreja local, sua célula, seu departamento e dizer, Deus é do Senhor. Tem problema ali, tem problema lá, tem uma crise instaurada ali, mas isso aqui é teu. E é bom ver que é teu. É muito bom. No dia, na hora que você está montando, desmontando, fazendo, preparando, você consegue ver, mas só nisso, não. A gente precisa de um tempo com Deus, o tempo é com Ele para ver o que é dele. Isso é descanso. Se você não se permite a isso, a gente vai se cansar do que é dele. Quando Deus na verdade está pedindo para a gente olhar as coisas que é muito bom. Você não faz isso? Eu olho para o Pedro e falo assim, mas eu amo. Quando eu olho até na rebeldia dele, eu fico olhando e falo, que coisa mais linda esse menino. Ele é rebelde, ele é insubmisso, ele tem um monte de problemas. Eu sei os problemas dele, que eu como pai posso saber, tem outros que eu não conheço, só Deus sabe. Mas é bonito ver esse menino. A gente precisa de tempo para isso. E ver a coisa como sendo de Deus. Onde a gente encontra a força para continuar? Não é quando a gente olha a motivação, a nossa motivação está onde? Está em saber que aquilo ali é de Deus. Que esta igreja é do Senhor. Deus tem mais interesse nela do que você. Deus ama mais aquele povo que você. Porque Ele ama. Você fala, Deus, eu quero amar. Porque é causa do Senhor. Eu quero que seja uma causa minha. Eu estou cansado deles, mas o Senhor os ama. Eu encontro vigor nisso. Entende, irmão? Saber que a origem é dele. A obra se originou na vontade dele. Isso traz vigor para cada um de nós. Há qualquer área na minha vida que exija que eu faça um voto diante do Senhor, é para tirar os nossos vícios. Quando a coisa já fica viciada, você fala, Deus, já encontrei refúgio no pecado, e eu preciso fazer um voto. Não é voto no sentido de tolo, gente, no sentido de dizer, Deus, eu quero abrir mão disso por amor a Ti, porque eu sei que eu estou encontrando não descanso e regozijo na Tua presença em ver o que é Teu, ainda que tenha problemas, mas eu estou encontrando descanso num prazer longe do Senhor. E eu quero fazer um voto de abrir mão desse prazer para encontrar descanso no Senhor. Gente, isso aqui é uma conversa que tem que fazer a gente cair de joelho diante de Deus depois, dizendo, mostra o meu coração, Deus. Entende? Às vezes a gente eu estou falando aqui, parece que vício a gente remete a coisas morais, mas não. Às vezes a sua visão das pessoas está viciada, rotulada. Essa igreja é sempre assim mesmo. Essa igreja, não. Essa igreja é de Deus. Cristo morreu por ela. E Deus tem um plano na vida dela. Esse grupo aqui não vai, a marca dele parece que é uma coisa do maligno, que entra geração, sai geração e fica. Senhor, apesar disso, pode até constatar que há essa ação maligna, essa tentação, esse assédio do mal. Mas eu sei que o Senhor é soberano aqui. E eu encontro descanso na Tua soberania, no Teu amor. Será que a gente precisa fazer algum voto de ofertar algum prazer que virou refúgio para nós? Às vezes é até gostoso reclamar. Às vezes você gosta de reclamar. É o teu refúgio. Mulher faz isso, marido também faz isso. Casadinhos, nós aqui admitamos. A gente gosta de reclamar porque não tem outro refúgio. Então o recurso que a gente tem é a verbalização. E blá blá blá, porque é sempre assim, de novo. Aí a gente põe ironia, aí a gente põe ira, a gente põe não sei o que lá. E aí, por quê? Porque ele está encontrando refúgio da dor, da angústia, do sofrimento. E aí a gente vai encontrando, vai ficando viciado nisso. E às vezes quem convive com a gente fala assim, eu não aguento mais você reclamar. Por exemplo, quando
eu estava conversando, estava numa reunião de pais, eu trabalho numa escola, numa universidade que tem escola, e aí tem muitos pais que recebem bolsa. E assim, é uma escola que, poxa vida, receber uma bolsa daquela escola é uma alegria, porque é um presentão de Deus mesmo, sabe? A escola é muito generosa em ofertar bolsa. E eu vendo os pais que recebem bolsa, reclamam, porque a carteira, porque a luz, porque eu falo, gente do céu, a dádiva de estar ali, de receber a bolsa sem peso, sem culpa, mas com gratidão, uma coisa dada pela graça de Deus, esse prazer acabou, de olhar a coisa, de ver a bênção. Hoje só ficou a luz que não é, a carteira que não está, as crianças que tá tendo uma reforma, tem que comer no chão, murmura, e aí eu vi que, na verdade, alguma coisa que está mal resolvida encontra refúgio no falar, no reclamar. A gente encontra vício. Quando a gente não encara problema, a gente encontra válvula de escape em vícios, sejam internos, morais, na palavra, na murmuração, na ironia, na pior coisa, quando você vai falar com alguém que está amargo dentro de si, e é irônico. Vamos fazer a campanha, né? Já vi. Aí o líder novo, meu Deus, esse é só o começo, vamos ver daqui a 10 anos. Dá vontade de falar, irmão, não venha. Deus, várias vezes eu não deixa aquela irmã vir, que ela vai falar. Ela tem prazer de reclamar, ela tem prazer de dar uma profecia maligna, ela vai falar que vai dar certo. E eu vou mirar logo no começo. Ou então quando alguém passa, cuidado com aquela irmã, tenha paciência, porque ela fala toda vez. Aí eu não aguento não. Quando eu vejo alguém assinando na liderança, eu falo assim, irmão, por que você reclama? Eu vou falar assim, eu tenho que ir lá na raiz, ela está encontrando prazer na murmuração, e isso o Espírito de Deus tem que desarmar. Mas isso acontece com a gente também. Acontece com a gente também. Irmãos, muito cuidado. A pior coisa é um líder que critica o povo de Deus. Acusador do povo de Deus é o diabo. Ele é acusador da igreja. Jesus, lembra na carta de Apocalipse, nas cartas para a igreja, ele encontrou vários problemas. Você tem contra você, abandonou o amor. Tem contra você, tem Jezabel. Contra você, não, essa aí eu não tenho nada. Mas Jesus sempre deu o diagnóstico. O que ele faz? Eu estou à porta e bato, quero entrar. Jesus ama o que está sujo. Ele não joga fora. Quem acusa a igreja é o diabo. Está podre, vai acabar. Não nos unamos a ele. Olhemos para as ovelhas de Jesus e sejamos firmes. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor manda ser feito para a tua igreja. Esteja ela com um baita de um problema. Se o Senhor bate a porta e quer entrar, eu quero abrir. Entra e traz a ceia. Tem igreja, tem problema, mas a gente precisa, é possível encontrar descanso nesses problemas. Estou me cercando de influências agradáveis a Deus, que tornarão a minha liderança sustentável a longo prazo. Disponho de conselheiros sábios, amizades próximas, a quem eu posso recorrer em mentoria. Estou construindo um casamento, uma vida familiar segundo os padrões de Deus. Tudo isso aqui, gente, é o que? É prevenção para a gente encontrar vício com refúgio no pecado. Seja ele qual for, na palavra ou qualquer outra coisa. Então, encontros como esse, mais do que orientação teórica, também tem que ter orientação do coração para a gente dizer assim, cara, você também passa por esse passo. A gente não precisa abrir a nossa privacidade, não é isso. Mas é saber, caramba, eu estou percebendo que eu estou sofrendo aqui, tem um outro pastor sofrendo ali na igreja dele, está difícil, também estou, irmão. Isso me ajuda. O que você está fazendo? Ora por mim. Irmãos, tenha sempre alguém que você possa ligar e dizer assim, fulano, não quero falar nada, eu só quero te pedir, ora por mim. E aí a pessoa já entendeu. Você fala, fulano, ora por mim na liderança da igreja, está difícil, né? Só quero pedir. Ora por mim no meu casamento. Significa que eu estou passando problema, que eu estou sendo tentado, que eu estou ficando nos limites, minha esposa está no limite, meu filho está no limite, sei lá o que está acontecendo. Ora por mim na minha igreja. Senhor, faz esse cara ficar lá. Ora por mim com a minha célula, com o meu pequeno grupo, com o meu departamento. Ora por mim. Isso já é confessar. Irmãos, o ato de pedir é um ato de humildade. Dizer, eu não tenho, eu não estou pronto, eu estou sofrendo, eu preciso de alguma coisa que não está em mim. Deus pode me dar. Pede para Ele. O ato de pedir é um ato de humildade. Eu estou aplicando o Evangelho que prego aos outros e à minha própria vida. Eu creio de fato que por meio de Cristo Deus é por mim e não contra mim. É isso. Você não vai pregar, a gente não precisa estar
O evangelho, na medida que a gente está pregando, o evangelho aqui está falando com a gente. Essa semana houve uma coisa horrível. Um monte de teólogo reunido e falando, porque uma vez veio um conferencista internacional aqui no Brasil, gastaram 20 mil, 15 mil para trazer o cara, passagem, hospedagem, e o cara veio aqui e pregou que a gente precisa de Jesus para ser salvo. E eles, mas não vai gastar 20 mil para trazer um cara para falar que a gente precisa de Jesus para ser salvo, porque eles estavam esperando o discurso teológico. Eu falei, Deus, não é porque eu sou santo, santo, querubim, não, mas porque aquilo feriu meu coração. Eu falei, Senhor, de fato é verdade. A nossa maior necessidade é que nós somos pecadores e há um Salvador para o pecador. Essa é a grande mensagem do Evangelho, e eles perderam a graça, eles queriam uma tese maravilhosa, e eu falei, Senhor, que tristeza! Que tristeza, porque são pessoas que são mestres da palavra e que não veem pureza nem necessidade do Evangelho de Jesus na vida deles para falar uma coisa dessa, porque o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho é a gente viver diante de Deus chorando. Deus, eu vou falar do amor, mas eu sou propenso ao ódio, me ajuda. Eu quero viver isso que eu vou pregar. Prego para mim primeiro, eu quero esperança para mim. Deus, vou falar que o Evangelho é santidade, mas eu sou um corrupto por natureza, me livra de mim mesmo e me ajuda. É isso o Evangelho. E aí você vai com vigor. Por que você vai com vigor? Porque a palavra está batendo em você. Se os outros vão dormir, se vão zombar, se vão falar, vai ter emoção vazia, se vai ter conversão de verdade e arrependimento, isso é problema de Deus. Mas uma coisa é certa, você está dizendo, eu sei que essa palavra é a verdade. E eu morreria por ela, porque ela dá conta da minha vida. Então, irmãos, quando a gente perde o brilho com a palavra, com o Evangelho, ao ponto de dizer, o cara veio para lá para falar que Jesus salva o pecador, é uma coisa que a gente já se acostumou com o sagrado. O Hernandes Dias Lopes usa essa frase. É o costume com o sagrado. O sagrado virou coisa da casa. Entendeu? É igual a louça que você lava, o sabonete você pinga ali, já virou costume com o sagrado. Perdeu reverência, perdeu vigor, perdeu brilho nos olhos, perdeu o Evangelho. Se a gente chega num ponto desse, é hora da gente pedir renovação. Pedir para Deus falar de novo. Mostra para mim a vocação como no primeiro dia. Renova a confirmação aqui dentro, no coração, para que eu continue fazendo. A quem eu recorro quando eu me sinto desanimado? Cristo é na prática a minha esperança e fonte de renovação ao longo do dia? Estou dependendo do poder do Espírito Santo? Estou confiando que Deus fará o impossível? Ou estou dependendo da minha própria força? É isso, a gente hoje tem um presente. Jeremias tinha aquele momento, mas Deus falou para ele, a primavera vai vir, se você vai ver ou não, não interessa. Mas é possível a gente pregar o Evangelho ainda que seja no inverno. Irmãos, quando a gente chega nesse diagnóstico, se ele diz respeito a mim, a você, a gente está cansado da obra. Isso pode acontecer comigo, com você. E o que fazer então? Aí agora a gente volta lá para o ponto 4.1. Onde a gente encontra força para continuar? Quais são as motivações necessárias para que o trabalho seja realizado com firmeza e determinação? Primeira coisa, conselhos devocionais bíblicos, né? Lembrar do amor de Deus e das suas promessas. Os imperativos fluem dos indicativos. O que são os imperativos? Faça, pregue, insta, corrige, repreende e exorta. Isso flui da onde? Onde eu encontro força para fazer o imperativo? Nos indicativos. O que é indicativo? É dizer o que a coisa é. Olha só, irmãos. Deus é o dono da igreja. Essa é uma afirmação indicativa. Deus é o dono da igreja. Olha que coisa maravilhosa que flui disso agora. Eu quero cuidar dela. Cuide. Se eu sei que Deus é o dono da igreja, eu quero cuidar. Ele pode dizer, Cristiano, cuide. Entende? Deus é santo. Abandona o pecado. Qual a segurança de eu abandonar o pecado? Porque Deus é santo. Deus é amor. Perdoa o teu irmão. O imperativo, a ordem, perdoa, cuida, alimenta, prega, sempre vai fluir do indicativo. Quando você não tem mais força para cumprir o imperativo, a ordem, não quero mais amar, não quero mais cuidar, não quero mais perdoar, eu não quero ser santo, eu não quero cumprir essa ordem da palavra, deixa ela de stand-by, vai ao indicativo. Eu preciso saber que Deus é santo,
Eu preciso saber que Deus é o dono da igreja. Eu preciso saber que a igreja precisa de Deus. Eu preciso saber o que Deus é. Eu preciso saber o que a palavra é, o que o evangelho é. E nisso eu vou encontrar força para cumprir a ordem. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Pronto. Portanto, vá. Indo, ensina. O poder, de quem é o poder? Qual é o indicativo? Ele tem todo o poder. Por isso eu vou ensinar. E o que mais? Eu estarei com vocês todos os dias. Ufa, eu não estou sozinho.